Boa tarde, meu nome é Matheus, eu sou um dos autores, juntamente com Marisa, Jorge Fernandes, Anderson e Ana Paula, do trabalho que tem como tema a contabilidade como instrumento de controle dos gastos públicos, um estudo de caso na instituição de ensino. Bom, então a contabilidade, por ela ser caracterizada como uma ciência social aplicada, ela acompanhou os estágios evolutivos da própria sociedade para se firmar como ciência. Apesar de muito antiga, Marion afirma que ela sempre manteve como função fornecer aos seus usuários, fornecer informações aos seus usuários que fossem capazes de influenciar no processo de tomada de decisão. A contabilidade aplicada ao setor público ela é uma ramificação dessa ciência que tem como função registrar e controlar os fatos e atos que ocorrem nas administrações públicas, estando algumas dessas entidades obrigadas ou facultadas a obedecer essas determinações. Silva 2015 chama a atenção que a administração pública ela não está apenas preocupada com questões orçamentárias, patrimoniais e financeiras. Ela também se preocupa com o controle de sua gestão. Agostinho Oliveira, 2013, eles expõem em seus estudos que a contabilidade ela é intermediadora do controle na administração pública, se fazendo valer de algumas ferramentas para atingir tal finalidade. É por meio do cumprimento e segmento da legislação que lhe é aplicável que ela consegue se firmar como esse instrumento de controle, nas quais se destacam a Lei 4.320 de 64, a Lei 10.180 de 2001, a Lei Complementar 101 de 2000, as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e o próprio Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é desenvolvido e elaborado pelo Tesouro Nacional. Então, diante disso, surgiu a seguinte problemática: como a contabilidade é utilizada como instrumento de controle dos gastos públicos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tendo como objetivo geral verificar como a contabilidade é utilizada como instrumento de controle dos gastos públicos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e objetivos específicos, levantar características da CASP, seus aspectos e implicações na administração, e também analisar de que forma a contabilidade auxilia a administração, a gestão pública. Como estudos anteriores, destacaram Lopes, 2008, Agostinho e Oliveira, Silva e Almeida, 2015. Quanto à metodologia da pesquisa, ela é classificada quanto aos seus objetivos de forma descritiva, quanto à natureza dos dados de forma qualitativa e quanto aos procedimentos técnicos, utilizou seu estudo de caso. O instrumento de pesquisa foi uma entrevista semi-estruturada, com questões abertas, que foram elaboradas e baseadas no trabalho de Silva 2015. A coleta de dados foi realizada pelos próprios pesquisadores na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no ano de 2019, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente em seu setor contábil e de controle técnico. O tratamento dos dados foi mediante análise de conteúdo. Quanto à análise dos resultados, foi dividida em dois momentos, a contabilidade como instrumento de controle público, onde entrevistou-se o chefe do departamento contábil, que é contador e exerce a função há 5 anos, e em outro momento, a participação do controle interno no controle dos gastos públicos, onde entrevistou-se o presidente da unidade de controle interno da universidade, que também é contador e exerceu essa função nos últimos 2 anos. Inicialmente, perguntou-se ao departamento contábil, o contador, a participação da contabilidade na elaboração das leis orçamentárias. Ele destaca que o departamento contábil ele participa ativamente desse processo por meio de relatórios financeiros e orçamentários das atividades que são executadas pela administração da UERN, concordando assim como um todo, 2018, ao dizer que a essência da contabilidade está em garantir controle e planejamento para as administrações por meio de suas atividades. Posteriormente, perguntou a respeito da contribuição das atividades do departamento contábil para os gestores e os outros departamentos da universidade. Ele destaca que é por meio da elaboração de planilhas de controle das despesas públicas, seus demonstrativos contábeis e o acompanhamento dos contratos públicos, o departamento contábil ela dá essa assistência aos outros departamentos, concordando assim com o que é exposto tanto pela literatura contábil como pela legislação. Uma vez que Corrama destaca que a contabilidade ela visa elucidar questões financeiras, patrimoniais e orçamentárias aos seus usuários, e por um todo, ao falar que esse é o objetivo contábil. Como também está exposto no artigo 83, nas disposições gerais da contabilidade, tratada na Lei de 1964. Perguntou-se também a respeito da obediência quanto aos princípios orçamentários.
O contador lhe destaca que a UERN obedeceu, ao longo da sua existência, a regulamentação que lhe aplicava, as leis, os normativos e as orientações, tanto do Tribunal de Contas da União, como do Tribunal de Contas do Estado. Podendo observar que essa obediência concorda com a MICASP, ao falar que é o dever da administração pública respeitar a legislação e determinações dos órgãos fiscalizadores e reguladores da área contábil pública. Perguntou-se também a respeito da participação da contabilidade no controle dos gastos públicos. Como ele vê essa participação? Ele destaca que está presente desde a etapa do planejamento até a execução e controle do orçamento por meio das atividades que são desenvolvidas pelos departamentos contábeis, indo ao encontro do que é exposto por Coelho, da Cruz e Platineto, ao falar sobre as informações que são extraídas pela ciência contábil, elas funcionam como ferramenta gerencial e de controle para os gastos públicos das administrações. No segundo momento, já dirigindo ao controle interno, perguntou a respeito das atividades que eram desempenhadas pela Comissão de Controle Interno. Ele destaca que a essência do controle interno está em analisar os ditames legislativos, analisar prazos, regulamentos e orientações frente aos processos administrativos, podendo observar que é condizente com a literatura contábil essa prática, que logo chama atenção para a função de controle e combater atos contrários à legislação. Perguntou-se também a respeito da participação do controle interno no controle dos gastos públicos, está em analisar as atividades que são executadas pelas outras unidades da UERN, observando a legalidade e a economicidade por ter como finalidade o controle social por meio da transparência dessas atividades. Indo ao encontro de Boniati e Rodrigues, que destaca que o controle interno focaliza auxiliar o desempenho de a gestão produtiva e preocupada com o lado social, como também por Silva, ao afirmar que o controle social ele é garantido devido ao suporte dado aos gestores na condução dos recursos públicos com transparência. Por fim, as considerações finais, podemos observar que os objetivos do trabalho eles foram atingidos, uma vez que foi possível identificar a contribuição do setor contábil por meio da elaboração de planilhas de controle, acompanhamento de contratos públicos e das despesas públicas, como também a cooperação do controle interno em frear atos contrários à legislação. A limitação da pesquisa está por não ter sido feita nenhuma análise documental, foi considerado que a fala dos entrevistados elas estão condizentes com a literatura como pela legislação, e como recomendação fica que esse trabalho e essa temática ela seja exposta a outras administrações públicas, como também outras instituições, para aumentar os resultados acadêmicos sobre a temática. Então, eu agradeço a participação no evento e fico à disposição da comissão avaliadora.